Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Dan, fundador aqui do canal e também sou fundador de uma empresa chamada Validation Rocket, que é uma empresa focada em desenvolvimento de empreendedorismo e inovação de outras pessoas por meio de uma metodologia bem diferente, uma metodologia que eu também tive a oportunidade de desenvolver, chamada Metodologia VR. Se você ainda não conhece a série Desconstruindo, nós estamos trazendo uma porrada de casos de sucesso que hoje são referências, mas que começaram bem pequenininho, começaram dando passos de formiguinha e se transformaram nessas referências que são hoje. São diversos exemplos. Nos outros episódios eu falei no primeiro episódio do caso da GoPro, da americana GoPro, e no episódio 2 eu falei do caso da Zappos, que é um e-commerce de calçados, começou como e-commerce de calçados, que se tornou uma grande referência e foi adquirido pela Amazon ali por mais de US$ 1 bilhão e por aí vai. Então a série Desconstruindo, eu estou desconstruindo esse monte de casos com vocês para mostrar que dá para chegar lá devagarzinho, partindo do zero, partindo do quase zero, ok? Então curte comigo, acompanha, porque o caso de hoje é sobre a brasileira Easy Tax, atendendo a pedidos. As pessoas falam, ah, beleza, você usou nos outros 2 episódios, casos de fora. Tem algum caso aqui no Brasil? Estão atendendo a pedidos, estou trazendo para você a brasileira Easy Tax. Brasileira Easy Tax começou lá em 2011, como projeto ainda, a fundação mesmo aconteceu no Rio lá em 2012, hoje está presente em 120 cidades de 10 países e o Thales, que está aí na foto, foi um dos fundadores da Easy Taxi. Tem uma série de coisas que aconteceram recentemente com a Easy Taxi, comprada pela Cabify, por aí vai, mas a história deles é muito legal e eu quero trazer para compartilhar com você aqui, porque eles usaram também, tal como a Zappos, se você viu o episódio 2, se você não viu, eu sugiro que você vá no link aqui embaixo e acompanhe o episódio 2, porque eu também falo de um negócio chamado Mágico de Oz. Muita gente fala que não tem dinheiro para empreender, que é difícil tirar a ideia do papel, e com a técnica Mágico de Oz, talvez você tenha resolvido esse problema na sua vida, se por acaso esse for o seu caso. E é o seguinte, o Mágico de Oz é uma ferramenta barata, é uma técnica muito rápida para você tirar a sua ideia do papel e testar a sua ideia. Acima de tudo, você tem na sua mão uma técnica poderosíssima para trazer as informações que você precisa para você executar o seu projeto, para você dar o primeiro passo ou os primeiros passos rumo a estabelecer um negócio de verdade, um negócio de sucesso. Se você não conhece a lógica da série Desconstruindo, eu trago para você a metodologia que a gente está usando, que foi a metodologia que eu citei agora no comecinho do vídeo, chamada Metodologia VR, que é uma metodologia que eu tive a oportunidade de criar, mas eu não vou falar sobre ela em detalhes aqui, eu vou apresentar em um único slide, porque se você quer conhecer em mais um monte de vídeos que eu deixo a referência aqui para você, e se você quiser baixar os materiais gratuitamente, você também pode fazer isso, pregar na parede, imprimir, pregar na parede e ir fazendo junto comigo, conforme eu vou contando essas desconstruções, no caso desse vídeo de hoje, da Easy Tax. Metodologia VR é o seguinte, tem um ciclo chamado ciclo VR, que tem 9 estágios. Se você está começando a empreender negócio, se você nunca viu a metodologia VR, só segue esses passos que o seu negócio vai acontecer, sem você jogar dinheiro fora, sem você ter medo de se está ou não no caminho certo. Além disso, você usa para rodar o ciclo 2 ferramentas chamadas ferramentas de lançamento, que é o foguete tamanho A1, isso que está disponível gratuitamente, também ali o propulsor tamanho A2, você imprime, prega na parede e acompanha junto comigo. Vou falar do estágio 2 da Easy Tax, lá quando eles começaram, e se você ainda não sabe, o estágio 2 utiliza a ferramenta chamada foguete. Estágio 2, o seu objetivo é modelar, ou seja, criar o seu modelo de negócio. A gente usa uma ferramenta própria, a gente não usa outras ferramentas, e é nessa ferramenta, Foguete, que tem esse formato, como eu já disse para você, e está disponível para download, quando você terminar essa etapa, ela fica dessa maneira, quando ela está totalmente preenchida. Você chegou até aqui, você construiu o seu modelo de negócio. No caso da EasyTax, que é o que eu queria trazer para você nesse instante, eu vou desconstruir essa história mostrando como lá no começo a EasyTax poderia ter sido estruturada usando esse foguete, usando essa ferramenta da metodologia VR, começando pela solução. E a solução seja bastante curta, seja bastante breve. Solução aqui é
aplicativo para chamar táxi. Não se apaixona pela ideia, resume, a única peça das 13 do total que você não entra em detalhes. Apenas um post-it ali, ó, aplicativo para chamar táxi. Para quem era? 3 tipos de cliente, passageiros, obviamente passageiros de táxi, cooperativas de táxi e os taxistas das cooperativas de táxi. Ou seja, pessoas físicas, como eu e você, passageiros, pessoa jurídica, no caso ali da cooperativa de táxi, e também a própria pessoa física dos taxistas, todos ali atrelados à cooperativa. São 3 clientes, é isso que você tem que buscar aí. Que problema você está tentando resolver? Aqui a gente chama de gatilho. Então ali você tem demora para conseguir um táxi, especialmente nos dias de chuva, que foi na verdade o que aconteceu com o Thales. Estava saindo de um evento, estava chovendo no Rio de Janeiro, sentiu muita dificuldade de abanar a mão ou ligar para uma cooperativa, não conseguiu, ficou mais de 1 hora, e aí que teve a ideia. Falou, pô, será que não dá para chamar do celular o táxi sem eu ter que ficar ligando, sem eu ter que tomar chuva e ele chegar e eu saber onde que ele está no momento em que ele vai me chegar aqui para não me molhar muito? Então, foi aí que surgiu a ideia da Easy Táxi. Simples assim, tal como se você viu o episódio 2 da Zappos. Foi uma motivação do empreendedor que deu origem ao negócio. Ele sofreu daquele problema, falou, vou solucionar esse problema, e aí que as coisas acabaram sendo desenroladas positivamente. E aqui, beleza. Então, eu te falei solução, falei clientes, falei gatilho, e é o seguinte, quem já faz isso? Quem já está no mercado? Quem já são os competidores? Ou quem são os competidores? É importante listar se você está começando a empreender agora. Tinha ali taxistas independentes e também as próprias cooperativas de táxi. Além daqueles que eles estavam objetivando ali, ele estava tentando propor uma solução para as cooperativas de táxi. Só que elas, independentemente disso, já estavam competindo porque elas já tinham os próprios sistemas. Será que elas quereriam ou gostariam ali de ter alguém querendo abocanhar o mercadinho que elas já estavam ocupando? Concorrente tem que ser colocado aqui. Regulação. Importante você se atentar, porque seu negócio pode morrer se você não se atentar para a regulação. No caso do Thales, no caso lá da Easy Táxi, estava sujeito às leis de trânsito e não tinha uma regulamentação específica. Por que eu falo de leis de trânsito? Usar celular enquanto dirige. Poderia ter alguma implicação de que acidentes estavam sendo causados pelo aplicativo do celular. Então tem que ficar atento para ver se não ia ter algum problema nesse sentido, mas até então no Brasil não tinha uma regulamentação específica. Até hoje, 2020, quando eu gravo esse vídeo, ainda tem muita discussão sobre esse tipo de coisa. Algumas cidades permitem, outras cidades não permitem, mas naquela época certamente não tinha nenhuma regulação. Mas é importante mapear se você está empreendendo, está buscando empreender nesse instante. Do ponto de vista da solução, você precisa esmiuçar a solução em termos de atributo, que são as características, os requisitos. Aqui a gente chama de atributos e tem que pensar, tem uma lista bem grande que eu vou passar com você. Primeiro, geolocalização. O aplicativo precisa me localizar e também localizar o motorista para saber onde ele está. Isso chama de geolocalização. Tem que ser um aplicativo de celular, porque poderia ser um aplicativo de tablet, poderia ser um aplicativo de computador normal, desktop, mas era não um aplicativo de celular. Poucos cliques, você não vai ficar 20 cliques para chegar lá e o teu táxi chegar, então poucos cliques fica mais confortável. Pagar direto pelo app, ranking, você dá nota para o taxista também dá nota, avaliação geral ali do que tá rolando, ranking dos motoristas e também previsibilidade, você saber quanto que vai custar e quanto tempo você vai ficar esperando e depois que você pegou o táxi, quanto tempo você vai demorar para chegar ao seu destino. Aqui são só os atributos, então pensa, se coloca no sapato do teu cliente e imagina o que ele quer da sua solução. Todos os requisitos, atributos que você conseguir listar, você coloca aqui sem ter dó. Gasta bastante post-it aí, porque isso é importante. E não para por aí, você precisa gastar post-it também para definir os benefícios. O que a sua solução vai te entregar de positivo ou vai entregar de positivo para os seus clientes? Isso é chamado de benefícios. E aqui no caso do Easy Táxi ou da Easy Táxi do aplicativo, economia de tempo e dinheiro, fato, menos estressante, completamente menos estressante. Não sei se você já pediu táxi na rua ou já teve a oportunidade de ligar para uma cooperativa de táxi. Quando eu fazia isso, terrível. Nunca mais, depois que criaram os aplicativos, nunca mais precisei acionar cooperativa direto pela própria cooperativa. E além disso, muita segurança. Comparado com chamar táxi na rua, o aplicativo traz muito mais segurança. Isso é benefício direto entregue para o seu cliente. E não para por aí. O que tem de diferencial? Lembra, eu só posso falar de diferencial se eu já tenho listado o mercado. Então, como eu estou no mercado falando de taxistas independentes e as próprias cooperativas de táxi, diferencial eu tenho rapidez,
praticidade e a segurança. É muito mais seguro. E esse tipo de diferencial, até hoje, eu acredito que esses caras não tenham conseguido bater. Eu digo, quem ele tinha listado em mercado, taxista independente, por exemplo, não consegue dar a segurança que o aplicativo dá, muito menos a praticidade, muito menos a velocidade na maioria das circunstâncias. Então são diferenciais bastante concretos. E não para por aí. Tô passando para você coisas positivas, pontos positivos ali falando de benefícios, mas fique atento porque toda solução é capaz de entregar efeitos colaterais, que é aquilo que causa desconforto para o nosso cliente. E no caso deles, sim, tinha desconfortos que eram sim, fatais se eles não tivessem tomado cuidado. Por exemplo, celular com pacote de dados. Lembra, isso aconteceu em 2011 e 2012. Celular touchscreen, como a gente conhece hoje, celular inteligente, ainda engatinhava no Brasil. Não sei se você está lembrando disso. Então, sim, as pessoas não tinham celular e aquelas que tinham muita dificuldade com o pacote de dados. A internet era muito lenta e por aí vai. Tinha que aprender a usar. Então, só o fato de não ter o celular já é ruim. Tem que aprender a usar, você já deve saber disso. É muito ruim, principalmente quando a gente não tem facilidade com algumas coisas. Nesse caso, tecnologia. E o outro, acidente, furto e assalto. Você está com o celular, imagina você é taxista, um negócio pregado na parede. Você está ali distraído, pode bater o carro, alguém pode ir lá roubar, furtar o seu celular. Efeitos colaterais que você precisa pensar como resolver ao longo da sua jornada. Não deixe de mapear e depois a gente vai pensando em soluções de controle. E não para por aí. Lembra, nós temos diferenciais que são coisas que às vezes os concorrentes conseguem copiar, mas a gente tem uma peça chamada facilitador, que é aquilo que você tem que o concorrente ou nunca vai conseguir copiar ou vai demorar muito tempo para conseguir copiar. Uma vantagem competitiva que te deixa anos-luz na frente da sua concorrência. É importantíssimo ficar atento a esse tipo de facilitador, a esse tipo de quesito no seu projeto, porque se você não tem agora, você pode adquirir ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória. No começo, eles não tinham nenhum facilitador, mas nada impediu deles captarem um primeiro investimento ali na ordem de 10 milhões de dólares, pouco tempo depois que a ideia começou a funcionar, começou a mostrar aqueles sinais. Mas eu até fiz questão de reforçar nesse slide, não antes deles fazerem as primeiras validações. Ou seja, partiram sem facilitadores, na raça, ao longo do tempo foram conquistando. Por que que dinheiro é facilitador? Muita gente não tem dinheiro e não consegue implementar rapidamente a ideia porque está faltando dinheiro. Principalmente quando a gente está falando de negócios grandes. E aí, nesse sentido, ter dinheiro robusto, ter dinheiro no caixa disponível, torna ou pode se tornar um facilitador. No caso deles, sim, no Brasil era um facilitador importante. Indo para o final ali do foguete, vou falar das peças entradas. Aqui você tem que pensar como é que você vai ganhar dinheiro. Ponto final. Que não é só por meio de receita. Você pode pensar doação, você pode pensar em captação de investimento e por aí vai. Porque receita é uma coisa, ali faturamento é uma coisa que é de venda, mas você pode ganhar dinheiro que não seja de venda, como eu disse agora, doação, investimento e por aí vai. Você tem que pensar, no caso dele aqui, ó, tarifa pela prestação de serviço às cooperativas. Eles não estavam focando naquele momento num aplicativo para os passageiros, eles estavam focando num aplicativo para as cooperativas de táxi. Por isso que aqui era uma tarifa para prestação de serviço cada cooperativa pagaria para eles um tantinho para usar o aplicativo. E do outro lado eu tenho as saídas. As saídas é tudo que eu preciso tirar do meu bolso para o meu projeto acontecer. No caso deles, é o desenvolvimento do app, dentre outras coisas, é claro, domínio, marketing, por aí vai. Estou botando aqui a coisa que talvez tenha custado mais naquele momento, que pudesse custar mais naquele momento, que era o desenvolvimento do app. E por último, para fechar a cereja do bolo do foguete, é o approach, que é o slogan. E aqui, no caso deles, era seu táxi em um clique. Enquanto você estava ali na rua, abanando a mão, ligando para uma cooperativa, ficando horas no telefone para esperar um táxi, estava ali no seu aplicativo, um clique de distância, o táxi poderia chegar até você. E esse slogan é bem forte. Quando você estiver pensando no seu projeto, pense em alguma coisa assim, bem simples, mas que tem o poder de entrar na mente do seu cliente de maneira que ele não vai esquecer mais, o seu produto pode se tornar, o seu serviço pode se tornar referência. Então fique atento a esse ponto. E não para por aí. Aqui foi o foguete da EasyTax, mas eu estou desconstruindo junto com você o primeiro passo, a primeira caminhada deles rumo ao sucesso. E aí eu preciso passar pelo estágio 3. Estágio 3, desafiar que você olha para o seu modelo de negócio, desafie o seu modelo de negócio para encontrar onde ele pode dar errado.
Esses pontos de dúvida no nosso projeto a gente chama de hipótese e a gente marca com uma bolinha vermelha toda vez que a gente encontra uma delas e aí a gente constrói um mar de hipóteses. No caso da EasyTax, lembra, eles estavam começando em 2011, 2012, era tudo muito novo em termos de aplicativo de celular, em termos de celular inteligente como a gente conhece hoje, não tinha naquela época da maneira como a gente tem hoje de facilidade, 300, 400 reais, às vezes a gente consegue um celular, não tinha esse tipo de coisa, era mais difícil. Então, dado esse contexto, a própria solução deles de aplicativo era alguma coisa muito nova, então tinha uma dúvida ali, porque já era por si só, já era ali inerente ao negócio, por ser muito novo, já era uma dúvida. Não sabia se o passageiro era cliente deles, ou se eles gostariam daquela solução, se as cooperativas topariam, se os taxistas topariam. E ali tem outras coisas, né? Se eu não sei quem é o meu cliente, eu não sei se ele está afim do meu produto, como é que eu vou saber se aqueles atributos fazem sentido, como é que eu vou saber se eles querem mesmo aqueles benefícios, se eu vou conseguir entregar aqueles diferenciais, se eu vou conseguir ganhar dinheiro, será que eu vou conseguir? Se eu nem sei se a cooperativa vai topar meu aplicativo, como é que eu posso ter certeza que eu vou conseguir cobrar por estar usando o meu aplicativo? Então é importante ter esses pontos mapeados com muita confiança, sem medo de estar listando. Tem muita gente que tapa buraco aqui, tenta tampar o sol com a peneira, omitir informação, mas não é o caminho mais bacana. O caminho da transparência é o caminho do sucesso. Você precisa adotar isso ao longo da sua jornada e a missão do estágio 3 desafiar é exatamente essa. É você ter essa visão de, olha, meu projeto não é perfeito, mas eu tô tomando as devidas providências para a gente endereçar o meu projeto, para saber exatamente o próximo passo que eu preciso dar para a gente diminuir a incerteza e aumentar a chance de sucesso. E a transparência é o melhor caminho para isso acontecer. Enche de bolinha vermelha se você está preenchendo junto comigo. Se tudo isso que eu te falei é hipótese, claro, o approach dos caras também é uma hipótese ali. Eu não sei se era um clique de distância. Será que isso atrairia o cara? Não sei. Eu não sei nem o que é clique, né? Como é que eu vou saber se um clique de distância tá ok? Então, o meu táxi tá um clique ali de chegar para me pegar. Tudo isso dependia. E um ponto importante, talvez você esteja em dúvida aqui, por que eu não coloquei uma hipótese ali no gatilho que fala de demora para conseguir um táxi? Porque isso aqui, certamente ele tinha certeza que era uma dor. E é uma dor de todo mundo até hoje. É muito ruim, é muito difícil chamar um táxi. Isso é um fato, ou pelo menos era muito difícil, então por isso que não tem uma bolinha ali. Tá? Eu já estou antecipando que algumas pessoas talvez teriam uma dúvida aqui, e eu pensei na hora que eu estava falando, por isso que eu já trouxe na roda. Não para por aqui. Fizemos um mapa de hipóteses da EasyTax, vamos para o estágio 4. Estágio 4 que é priorizar. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, eu preciso saber o que eu vou fazer prioritariamente. Você aprende a fazer isso no estágio 4, priorizar. Então você pega seu mapa de hipóteses, você vai olhar para esse mapa de hipótese, todos aqueles pontinhos vermelhos, e encontrar a hipótese mais crítica, chamada hipótese da morte, que a gente representa por uma caveirinha. É a hipótese mais crítica, é a hipótese mais arriscada, é aquele ponto específico que, se você não validar hoje, ou seja, se não for verdade, se não for verdadeiro, o seu projeto morre. No caso da EasyTax, olhando de maneira ali para todos os pontos que a gente encontrou do mapa de hipóteses, ele simplesmente tinha a dúvida dele, a hipótese da morte estava ali nos clientes, especificamente nos passageiros de táxi. No começo, no início da jornada deles, eles tinham dúvidas se os passageiros de táxi, dentre os 3 clientes, grupos de clientes que ele adotou, se os passageiros de táxi topariam ou gostariam de algum serviço como esse. E aí, tendo essa hipótese da morte mapeada, ele partiu para o estágio 5. Estágio 5, planejar. O que você faz aqui? Planejar como é que você vai tirar do papel. Aqui começa a mágica a acontecer e você começa a ver o teu projeto prontinho, ou se preparando para fazer a decolagem, preparando para tomar vida. Aqui a gente usa, no estágio 5, planejar, uma ferramenta chamada propulsor. E o propulsor esquematicamente tem essa carinha. Na prática, na vida real, ele é assim, é uma folha grandona, a folha 2, que está disponível aqui embaixo na descrição para você fazer o download. E eu vou focar com você agora na primeira parte ali do propulsor, que é desenhar como é que você vai tirar do papel, que acontece no corpo do propulsor, naquela parte indicada. E aqui você começa pela pergunta da morte. A pergunta da morte começa na hipótese da morte. Hipótese da morte, só lembrando, você achou essa hipótese no estágio 4, priorizar, e ela é o ponto de partida para você
construir a sua pergunta da morte. Nesse caso aqui, a pergunta da morte da EasyTaxi era: os passageiros de táxi estão dispostos a mudar a maneira como estão acostumados a pegar um táxi? Lembra? Banar a mão na rua ou ligar para uma cooperativa de táxi. Será que eles estão dispostos? Como você responde isso? Você responde isso com um método ou método de validação, que aqui a gente chama simplesmente de método. É isso que você vai usar para responder a pergunta da morte. No caso deles, ao contrário do que muita gente pensa, eles utilizaram um site de internet e não era um aplicativo de celular, como muita gente já tinha imaginado, já tinha suposto aí do lado de lá, ok? Então, eles usaram um site de internet, mas usaram um site de internet numa característica bem diferente chamada Mágico de Oz. O que é o tal do Mágico de Oz? Você não constrói o site de internet e não está tudo conectado e faz tudo automaticamente. O que esses caras da EasyTaxi fizeram? Construíram esse site, convidaram alguns passageiros para entrar nesse site, esses caras deixavam as informações ali rapidamente e davam um enter. Só que quando ele dava um enter, já não caía direto ou não fazia uma conexão automática com alguma cooperativa de táxi. Os sócios recebiam um e-mail, assim que o cara dava o enter, o passageiro dava o enter, os sócios recebiam um e-mail sabendo para onde eles estavam e onde eles queriam ir. Os sócios pegavam o telefone, ligavam para a cooperativa de táxi e diziam: ó, vai pegar tal pessoa em tal lugar. E essa é a mágica do Mágico de Oz, que é uma forma bem simples, uma técnica bem simples para você tirar a sua ideia do papel, para você testar a sua ideia sem gastar ou gastando quase nada, sem ter esforço. Você não precisa do aplicativo, você não precisa de tudo conectado, você não precisa de tudo funcional quando você está começando a empreender. Você precisa testar as suas ideias, você precisa responder a sua pergunta da morte e não necessariamente para isso você precisa de uma coisa 100% funcional, 100% robusta. Você precisa de uma coisa minimamente ali construída para você conseguir responder isso de maneira satisfatória. Ponto final. Então pense na mágica ou no Mágico de Oz como uma técnica para te ajudar a tirar a sua ideia do papel sem sofrer, sem precisar gastar um montão de dinheiro. Tira essa âncora da sua vida, porque muita gente se ancora, fala, não tenho dinheiro para empreender. Tira isso da sua vida, olha para o Mágico de Oz como uma das possibilidades muito fortes para você começar a empreender sem gastar de maneira muito rápida, de maneira muito barata. Eu adiantei isso lá no início do vídeo, que foi a razão pela qual eu trouxe a EasyTaxi para a gente discutir aqui. E não para por aqui, tá? Então eu falei da pergunta da morte, falei do método e agora eu vou falar do alvo. Quem é que você vai trazer para dentro do seu teste para validar, para ajudar a responder a pergunta da morte? Isso chama alvo. No caso deles aqui, turistas visitando a cidade do Rio de Janeiro, especialmente os estrangeiros. Foram os turistas estrangeiros que mais apoiaram a ideia da EasyTaxi nesse momento de simplesmente um site que nem era um aplicativo ainda. Eles iam na porta dos hotéis e convidavam os caras para utilizar. Exatamente assim, olha que maneira massa. Isso é refletido inclusive no canal que eu estou mostrando para você agora. Boca a boca, foram ali fazer o approach mesmo, fazer a propaganda, fazer o jabá deles ali na porta dos hotéis. Gente, olha como é simples, como é rápido, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa, às vezes, nem de dinheiro para fazer tudo isso. Mágico de Oz e muita vontade de fazer acontecer. Mas você precisa de mais do que isso, você precisa de métrica. Você precisa saber se você está no caminho, para saber o que você precisa mensurar para ver. Ah, legal, deu certo ou não deu certo? Você usa métrica. No caso dele, número de passageiros que solicitaram pelo site. Solicitaram corridas ali pelo site deles. Se não entrasse ninguém pedisse nada, porra, acho que não deu certo. Começassem a pedir, tiver um movimento maior, aí você já pode ter ali um indicativo que está no caminho certo. E mais você precisa estabelecer um mínimo, que a partir de qual ponto você pode dizer que a sua resposta, a sua pergunta da morte foi respondida. Isso a gente chama de validador. E a mágica do validador é que bateu aquele número, superou aquele número, você está com a sua resposta dada para a pergunta da morte. Não chegou naquele número, a sua resposta é negativa, a sua resposta é diferente daquela que você estava buscando. No caso deles, estou supondo esse valor, não sei se foi esse número, tá? 100 corridas realizadas em um mês. Claro, lembra, mais uma vez, é um número fictício para você ter uma ideia do que você precisa fazer no seu projeto, beleza? Vou seguir adiante, não para por aqui. Tem mais uma peça chamada data limite. Lembra que ali embaixo a gente falou da pergunta da morte, que era, no caso deles ali, os passageiros de táxi estão dispostos a mudar a maneira como eles chamam táxi? Quando você for responder essa pergunta, ou melhor, você precisa colocar uma data para você dar uma resposta sim ou uma resposta não para essa pergunta. Isso é chamado data limite. E aqui você não coloca
30 dias, 40 dias, 50 dias. Você crava uma data, no caso deles, final de 2011, que foi o primeiro protótipo deles, que foi a primeira rodada, que foi o primeiro Mágico de Oz que eles fizeram. E o propulsor não para por aqui. Essa é uma parte, e nós temos uma outra parte do propulsor que eu não vou detalhar com você, porque depende de cada projeto. Mas saibam que se você fizer, estiver me acompanhando aqui, essas etapas te dão tudo o que você precisa para estágio 6, construir o seu método. Lembra, lá no propulsor você pensou num método. O estágio 6 você é dedicado a construir um método. Estágio 7, você lança um método. Ou seja, você construiu, você vai colocar na mão dos seus clientes. No caso da Easy, eu construí o site, fui lá na porta dos hotéis e entreguei para eles. Entregar para eles é o estágio 7. E depois, quando você avalia e vê o que deu certo e o que não deu certo, isso é o estágio 8, que fecha esse momento utilizando a ferramenta propulsor que eu acabei de detalhar para você. E não para por aí. Foi um sucesso, foi positivo, trouxe resultado, mostrou que sim, eles estavam no caminho com aquela abordagem que é feita bem simples com o Mágico de Oz. Você vai para o estágio 9 revisar, que você olha para os 4 primeiros estágios do ciclo VR. E ali você não parte mais do zero, você parte de um conhecimento que você já adquiriu. E no caso deles deu certo. E eu vou mostrar como já me pediram para dizer que só para dizer, comentem, peçam que a gente faz. Me pediram isso no primeiro vídeo, no primeiro episódio, eu estou trazendo aqui como é que é a continuidade. Então eles testaram para os passageiros e deu certo para os passageiros. Qual é a continuidade? Vou mostrar agora. Estágio 2 novamente, eu volto, inicio o ciclo. Lembrando, no caso inicial deles, eles tinham ali o mesmo modelo. Por quê? Não mudou o modelo de negócio nessa segunda rodada. Porque eles responderam a pergunta da morte favoravelmente, ou seja, os caras estavam, os passageiros, tal como eu, tal como você, estavam dispostos a mudar. Eles toparam, eles utilizaram, eles bateram o validador ali no propulsor deles. Então não teve alteração no modelo de negócio. Fique atento, porque às vezes a sua resposta da morte vai ser negativa, ou seja, você invalidou o seu projeto. Então, nesse caso, o estágio 2 vai sofrer muitas alterações, ou seja, o seu modelo de negócio vai sofrer muitas alterações. No caso deles, como foi validado, a resposta foi positiva, eles não fizeram modificações representativas, modificações substanciais no modelo de negócio. Então, isso já nos permite pular para o estágio 3, desafiar. Aqui, a mesma coisa. Por quê? Eles validaram, eles tinham uma hipótese da morte, que era ali, que eu até marquei de verdinho para você, passageiros de táxi. Tinha uma hipótese da morte ali, que eles validaram, eles deram um checkzinho marcando, ok, passageiros estão ok, não invalidam o nosso projeto. Era uma dúvida, agora não são mais. Então, no caso deles, mantiveram as mesmas hipóteses. Lembrando, pode ser que tenham mais, pode ser que tenham menos se você está fazendo no seu projeto. Não quer dizer que vai ser sempre igual, ok? Aqui a especificidade desse caso que eu estou compartilhando. Vou para o estágio 4. Estágio 4, priorizar. Lembrando, eu tenho um mapa de hipóteses aqui, eu preciso afunilar, escolher uma hipótese chamada hipótese da morte. No caso da EasyTaxi, novamente, tinha uma hipótese da morte na peça clientes ali do foguete. Por quê? Ele focou no passageiro, validou o passageiro, mas agora eles tinham dúvida a respeito da cooperativa de táxi, a respeito dos taxistas da cooperativa de táxi. E aí, selecionado isso, encontrado a hipótese da morte, bora para o estágio 5. Estágio 5, planejar, que você usa o propulsor. Lembrando, aqui você começa pela pergunta da morte. A pergunta da morte vem lá do teu estágio 4, priorizar, e você precisa transformar a hipótese da morte numa pergunta da morte. Pergunta da morte aqui é: as cooperativas de táxi se interessarão por um serviço de agendamento online de chamadas? Nada mais era, o aplicativo que eles estavam propondo para a cooperativa era alguma coisa online ali, era algum sistema para fazer agendamento das chamadas. Então chamava, caía, pingava na cooperativa e endereçava o táxi. Será que eles se interessariam? Será que as cooperativas estavam interessadas? Método que eles utilizaram aqui, aí sim, nessa segunda rodada, foi o aplicativo de celular, que era
direcionado para prestar serviço para os taxistas. Para cooperativa de táxi e, obviamente, para os taxistas que trabalhavam para as cooperativas de táxi. Lembre, na primeira rodada deles, no primeiro propulsor, era um site para passageiro, bem simples no aplicativo. Na segunda, já era um aplicativo de celular, já era uma coisa um pouquinho mais robusta nesse sentido. O alvo, importantíssimo ter o alvo aqui, eram as cooperativas de táxi da cidade do Rio de Janeiro. Afunilem. Então, quando você estiver mapeando aí, não coloca alvo aberto do Brasil inteiro, não. Pega um pedacinho, às vezes até de bairro, dependendo da situação. Às vezes até por quilômetros, como quem acompanhou o episódio 2 das Apps. As Apps ali, supostamente, começou com um quilômetro, com um raio de 10 quilômetros da região onde o fundador estava atuando, onde ele estava trabalhando ali com o e-commerce dele. Um raio bem pequenininho para conseguir monitorar o que estava acontecendo. Então, foca isso aqui também. Canal, como é que vai chegar, como é que eles chegaram até o taxista? Boca a boca, e-mail e telefone. O Thales até conta uma história que ele começou a participar das peladas lá dos joguinhos de futebol para entender como os taxistas se comportavam, como é que eles se lidavam ali, para começar a colocar o aplicativo deles no jogo. Então, o canal é como que o teu alvo vai ficar sabendo do seu método e como é que ele vai interagir com o seu método. Então, e-mail, telefone, boca a boca, muito forte ali. Mais uma vez, preciso medir. Eu meço isso com a métrica. E a métrica é o número de cooperativas de táxi que contratavam o serviço deles ali para fazer o agendamento, para fazer toda a sistematização das chamadas de táxi. E eu preciso estabelecer um mínimo a partir do qual eu digo: respondi a pergunta da morte, sim. Eu respondi a pergunta da morte, não. Isso é chamado validador. No caso deles, vamos dizer, fecharam parceria com 5 cooperativas em 6 meses. Lembrando, números fictícios, estou inventando esse número para te dar uma ideia do que você precisa fazer no seu projeto. O método foi exatamente esse, tá? Tanto nesse caso quanto no método anterior do site no estilo mágico de Oz. Aqui no caso dele também foi aplicativo de celular. A única coisa que eu estou trazendo de novidade, um fato aqui fictício, que é o número ali específico de 5 cooperativas, para você ter uma ideia de como tem que fazer aí do seu lado. E por último, como a gente já falei no propulsor anterior, preciso colocar uma data para eu dar a resposta para a pergunta da morte. Essa data é chamada de data limite e ela tem que ter data mesmo, não é de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Data específica, no caso deles, final de 2012. E esse foi o propulsor dessa segunda rodada da EasyTax. Mas não para por aí. Eu preciso montar a segunda parte do propulsor, que eu não estou detalhando com vocês aqui na série Desconstruindo, porque é especificidade de cada projeto, de cada método, de cada propulsor. O importante, mais uma vez, é você saber que o que você planeja no propulsor, você tem que executar, que acontece no estágio 6, no estágio 7 e no estágio 8. Lembrando, no foguete deles, nessa segunda rodada, a hipótese da morte estava na cooperativa de táxi e também estava nos taxistas da cooperativa. Eles construíram um aplicativo de táxi, tentaram vender essa prestação de serviço e o que aconteceu dessa vez é que deu errado, velho. Por isso que era bacana esse caso, por isso que eu quis trazer para você agora nesse episódio 3 e agradeço quem pediu para eu trazer um caso brasileiro, porque está sendo riquíssimo aqui na série Desconstruindo. Os taxistas e as cooperativas de táxi não toparam o aplicativo deles, porque para eles não faziam sentido. Na verdade, eles não viram valor suficiente, ou seja, não viram benefícios o suficiente para trocar o sistema que elas já utilizavam tradicional, de chamada por rádio, aquela barulheira que é dentro do táxi, porque para eles estava ok, já estava funcionando daquela maneira. E aí, quando isso acontece, é uma invalidação, você faz o mesmo processo anterior. Você precisa revisar. O que muda é que dessa vez você vai revisar e vai fazer uma série de alterações no seu projeto, porque você não teve só uma sinalização positiva. Lembrando, a primeira validação foi sim, respondeu favoravelmente à pergunta da morte, mas a segunda foi negativa. As cooperativas não toparam utilizar, os taxistas não toparam utilizar. E aí eles revisaram e novamente foram para o estágio 2, estágio 3, estágio 4, que eu vou trazer um resumo bem rápido para você aqui, que é o seguinte, marcado em amarelo, para a gente ir bem rápido, para não ficar um vídeo muito longo. Ali embaixo, eles passaram a focar nos taxistas independentes. Além dos passageiros, taxistas independentes. O jeito deles ganharem dinheiro, que antes era uma prestação de serviço para as cooperativas, uma taxa, eles começaram a cobrar de cada corrida e também os planos corporativos, fazendo uma parceria com as empresas ali, etc. Mas começaram a cobrar uma porcentagem de cada corrida e depois ali olhando para baixo, nas saídas, né, do lado direito, aquisição de celulares. Nesse caso específico aqui,
eles, como os taxistas, era tudo muito novo, olhando principalmente ali de taxista independente, eles não tinham celular ainda, 2012, lembra? 2012, 2013, não tinha celular como tinha hoje, eles precisaram bolar uma ideia de colocar na mão dos taxistas celulares. Então eles tiveram que gastar um dinheirinho ali, comprar celulares e convencer os taxistas de usar aqueles determinados celulares. Então por isso que eu queria trazer isso aqui para vocês. Não para por aí, lembra? Estágio 3 desafiar, as hipóteses continuam existindo e também tem estágio 4, priorizar, mais uma vez sobre os clientes. Então, as 3 hipóteses da morte do projeto deles estavam na peça clientes. Primeira era relacionada ao passageiro e eles validaram. A segunda era cooperativa e taxista, que eu estou marcando ali, dando uma cortadinha que deu errado. E a terceira, taxista independente, eles deram uma mudada na rota do projeto e aí eles tinham novamente uma hipótese da morte para validar, construindo um novo propulsor. Nesse novo propulsor, mais uma vez, pergunta da morte, tendo origem na hipótese da morte, que era taxista independente se interessarão por um serviço de agendamento online, ou seja, pelo aplicativo que eles estavam oferecendo para eles ali, método de validação, mesmo que ele já estava usando para cooperativa, só que agora voltado para os taxistas independentes. Aos taxistas independentes, de novo, cidade do Rio de Janeiro, a funil, eles estavam trabalhando lá, estavam morando lá, afunilando. Canal, mesma coisa lá, boca a boca, vai pras peladas, vai bater um papo ali, tenta empurrar o celular, tenta colocar na mão dos caras, tenta eles fazerem eles usar os aplicativos, então boca a boca, funciona, lembra? Não precisa ser bonito, tem que ser funcional, você está testando a sua ideia, o mais importante é buscar o resultado e não tentar que as pessoas digam, nossa, que bacana, que lindo, tem que funcionar. Mais uma vez, métrica, você tem que pensar na métrica, para onde vai, para que jeito que você vai estar conduzindo, que caminho você pode seguir. Métrica, número de taxistas usando o aplicativo. Ponto final. É bem simples, direto ao ponto, para você ter um balizador, para você saber para onde vai. Mais uma vez, estabeleci a métrica, preciso ter uma régua. Essa régua é chamada validador. Vamos supor, 20 taxistas passaram a utilizar o aplicativo dentro de um mês. Lembrando, é um número fictício, não sei se foi esse número que eles utilizaram, mas só para você ter uma ideia do que você precisa fazer aí no seu projeto, ok? 20 taxistas para ter um validador. Bateu esse número ou superou, respondeu sim para a pergunta da morte. Não bateu, respondeu não para a pergunta da morte. E por último, data limite, que é uma data para você responder a pergunta da morte. Lembrando, não é prazo, 20, 30, 40 dias. Crava uma data, no caso deles, final de 2013. Depois disso, lembrando de novo, falei várias vezes lembrando aqui, mas não esquece de botar no papel o que você precisa fazer após cada execução, aliás, cada montagem de propulsor, para você ter um endereçamento do que precisa ser feito na execução. Estágio 6, estágio 7, estágio 8. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é muito rico para mostrar quando dá certo o que você faz, quando dá errado o que você faz, o que você precisa buscar. No final das contas, a grande mensagem aqui é que o negócio decolou porque eles não desistiram. Muita gente, no caso deles, deu certo uma vez, se enche de energia, dá errado na segunda e eles simplesmente largam o projeto. E aqui é um exemplo claro de que a persistência dá resultados e faz a gente chegar muito longe na nossa jornada. E outro ponto, viu como eles começaram bem simples, do nada, um pouquinho e com muita vontade de fazer acontecer. Você também pode, se você está começando, dificuldade você vai ter, eu vou ter a vida inteira. Mas o que a gente faz diante delas é o que determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É disso que se trata a série Desconstruindo. Esse foi o episódio 3. Se você gostou, meu amigo, minha amiga, dá um like pra cá, porque isso ajuda a gente a entender se o conteúdo tá sendo legal, se o conteúdo não tá sendo legal. Se você tá vivendo isso, se você já tá usando o Mágico de Oz, se você conhece outros exemplos, comenta aqui no vídeo, porque isso me ajuda a entender se o conteúdo tá sendo legal e me ajuda a pensar em novos conteúdos para eu trazer e compartilhar com você. Os materiais da metodologia VR estão disponíveis gratuitamente. E por último, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque isso me ajuda muito a entender se o público está gostando do conteúdo que eu estou fazendo. Cada pessoa que se inscreve aqui no canal é um indicativo de que o conteúdo é suficientemente bom para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então não esquece de fazer tudo isso que eu falei agora no final e não esquece de acompanhar o próximo episódio, que daqui a pouquinho eu solto para você. Bora decolar o seu foguete. 3, 2, 1, vamos nessa!